Eu mal postei um vídeo sobre o teaser trailer do episódio 2 e agora acaba de vazar um vídeo promo da 4ª temporada. E olha, esse promo entregou bem mais do que parece. Porque ele não mostra só cenas novas. Ele confirma teorias antigas, reabre perguntas que estavam meio esquecidas e coloca algumas delas num ponto em que já não dá mais pra fingir que é coincidência. Então já fica o aviso. Daqui pra frente tem spoiler pesado do promo. E tem cena que, se realmente entrar na temporada do jeito que apareceu ali, muda completamente a forma como a gente lê a Julie, o Jade, a Tabitha e o próprio Homem de Amarelo. Se você prefere entrar na temporada totalmente no escuro, guarda esse vídeo e volta depois. Porque hoje a gente vai falar de teoria que pode explicar massacre, reencarnação, memória e até o papel real da Tabitha nessa história. This work changes everything. Show me what's in here that'll help us leave. A primeira imagem que mais chamou a minha atenção foi a Julie fazendo storywalking até o massacre de 1978. E isso faz muito sentido com tudo que a série vem construindo desde que ela ganhou essa habilidade. A sensação que eu tenho é que a 4ª temporada vai usar a Julie como uma ponte viva entre os grandes capítulos da história de Fromville. Não só para revisitar momentos importantes, mas para mostrar que a cidade tem uma memória própria e que agora a Julie consegue encostar nessa memória. E repara como isso já amplia muito o escopo da temporada. Porque se ela pode chegar em 1978, então ela também pode chegar ainda mais fundo, inclusive naquele sacrifício original que a série vem rondando faz tempo. E tem outro detalhe aí que eu achei muito importante. A Julie aparece com o cabelo já curto nessa cena, ou seja, isso talvez nem seja começo de temporada, pode ser meio, pode ser fim. E se for isso mesmo, significa que até esse ponto ela já vai ter mexido tanto nessa habilidade que vai acabar cruzando com o Homem de Amarelo em capítulos diferentes da linha do tempo, não uma vez, várias. Só que aí vem a parte que complica tudo, porque a Julie não aparece sozinha nesse cenário. O Homem de Amarelo também está lá, no meio da carnificina, coberto de sangue. E o simples fato de ele estar presente naquela manhã já muda completamente o jeito como a gente lê aquele evento. Até aqui, muita gente tratava o massacre como consequência dos monstros, e pronto. Mas, e se não foi só isso? E se o Homem de Amarelo teve participação direta? Seja arquitetando aquilo, seja usando o caos como palco. Isso conversa demais com aquela fala dele sobre a melhor parte estar chegando. E a melhor parte desse vídeo é quando você deixa o like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Sério, isso é importante demais para um canal novo como o nosso. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que os vídeos são legais e recomenda para mais pessoas. Então me ajuda a fazer esse canal crescer. Se inscreve aí. Tamo junto. Obrigado. Voltando pro vídeo. Na hora, muita gente entendeu a frase do Homem de Amarelo num sentido mais psicológico, como se ele estivesse falando só de ver a cidade se fragmentando por dentro. Só que esse promo me fez pensar que talvez a frase seja mais literal do que parecia. Talvez o plano dele seja primeiro desorganizar a cidade por dentro, enfraquecer vínculos, gerar conflito, dividir as pessoas e só depois vir com a destruição de fato. É uma lógica cruel, mas muito eficiente. Um grupo quebrado por dentro sempre reage pior a um ataque de fora. E se for isso mesmo, a infiltração dele foi só a preparação do terreno. E é justamente aí que a coisa fica mais pesada. Porque se o objetivo é empurrar todo mundo pro colapso, então a cidade não está só sendo caçada, ela está sendo conduzida. Cada crise pode estar sendo empurrada na direção certa para produzir uma ruptura maior lá na frente. E sinceramente, isso daria um outro peso para o massacre de 1978. Não como uma explosão aleatória de horror, mas como o resultado final de um processo. Outra cena muito interessante é a da Julie falando com o Randall. Ela diz que, se aquilo funcionar, vai mudar tudo. E essa frase parece simples, mas ela é perigosa. Porque mostra que a Julie, em algum momento da temporada, vai comprar a ideia de que talvez seja possível mexer na história, talvez mudar um detalhe, talvez impedir um evento. Talvez quebrar aquela regra que o Ethan e o Homem de Amarelo colocaram na mesa. A de que uma história, depois de contada, não pode ser alterada. E eu acho isso ótimo, porque esse tipo de poder só fica realmente interessante quando entra em choque com o próprio limite. A série vem repetindo faz tempo que a Julie pode visitar os capítulos, mas não necessariamente reescrever esses capítulos. Só que a Julie do futuro, no fim da 3ª temporada, já mostrava exatamente o contrário na atitude dela. Ela não parecia alguém resignada. Ela parecia alguém tentando, insistindo, batendo numa porta que ainda não abriu. Então eu acho que a 4ª temporada vai fazer esse teste na nossa frente. Não apenas se ela pode mudar alguma coisa, mas qual é o preço de tentar. E talvez o pior cenário nem seja fracassar. Talvez seja conseguir mexer em um pedaço e descobrir que o estrago fica ainda maior. Agora, pra mim, a confirmação mais saborosa desse promo está do lado do Jade. Porque aquele plano com várias figuras segurando violinos praticamente entrega de bandeja uma teoria que muita gente já vinha abraçando há bastante tempo. A teoria de que as visões do Jade não são só aparições aleatórias, nem só ameaças desconexas. São ecos dele mesmo, são versões anteriores dele mesmo. São reencarnações tentando fazer o Jade lembrar quem ele foi e o que ele já soube. E isso reorganiza muita coisa, porque transforma o terror dele em memória, não em perseguição. E, se isso estiver correto, muita imagem solta do Jade começa a ganhar eixo. O soldado,
O homem com a caveira, a criança, a música, o violino. Nada disso estaria aparecendo só pra assustar. Tudo isso seria linguagem, tudo isso seria convite. Tudo isso seria uma tentativa meio torta, meio ritualística de empurrar o Jade de volta pra si mesmo. A cena do homem da caveira chegando perto dele e dizendo "Ankui me chamou a atenção num nível absurdo", porque a sensação é muito clara. Ele não está indo ali pra destruir o Jade. Ele está indo ali pra entregar alguma coisa. E a teoria de que aquela caveira pode ser a chave para recuperar memórias perdidas faz bastante sentido dentro da lógica da série, ainda mais se a gente partir da ideia de que sangue, osso e objeto podem funcionar como receptáculo de memória naquele universo. Muitas tradições antigas trabalham essa noção, a ideia de que o sangue carrega rastro, linhagem, lembrança. Então, se o Jade aceitar esse contato, talvez ele não ganhe só uma visão, talvez ele receba uma descarga inteira do passado. E tem mais, se aquela caveira for mesmo ligada ao Jade original, então o gesto de oferecer não é ameaça, é herança. É quase como se alguém dissesse, toma, isso aqui é teu. Lembra de quem você era. E eu acho isso muito forte, porque desloca o terror da cena. A imagem continua assustadora, mas a função dela deixa de ser pavor e vira convocação. E repara como isso deixa a jornada do Jade ainda mais bonita, porque ele sempre pareceu o personagem que via coisa demais, mas entendia coisa de menos. Agora talvez a série esteja invertendo isso. Talvez ele esteja finalmente chegando perto do ponto em que vai parar de só testemunhar símbolos e começar a traduzir esses símbolos. E se isso acontecer, ele deixa de ser apenas o cara atormentado pelas visões. Ele passa a ser arquivo vivo. Ele passa a ser uma peça real de resposta. Também tem aquela imagem do Boyd e do Jade no mato. Aparentemente, eles estão buscando resposta em um lugar que parece mais ritual do que exploração. E eu gosto muito disso, porque o Boyd representa ação. O Jade representa leitura. Quando esses dois entram juntos numa busca, a chance de alguma revelação sair dali cresce demais. Ainda mais porque a série já indicou que eles vão passar por uma jornada bem torta da cabeça nessa temporada. E eu não duvido nada que esse momento seja justamente isso. O encontro entre a urgência do Boyd e a memória do Jade. Agora, uma das imagens mais curiosas pra mim é a do menino com o violino. Porque se aquilo realmente for uma versão jovem do próprio Jade, então a série tá fazendo uma coisa muito específica. Ela não tá só dizendo que ele reencarna. Ela está dizendo que existe uma linha contínua de identidade atravessando essas vidas. Alguma coisa sobre o Jade persiste. Alguma coisa sobre o Jade retorna. E aí a pergunta deixa de ser só quem ele foi. A pergunta vira, por que ele sempre volta? E por que essa cidade parece precisar tanto dele? Outra coisa que me deixou aliviado nesse promo foi perceber que a forma original do Homem de Amarelo não sumiu da narrativa. Quando ele apareceu como Sofia, muita gente ficou com medo de que a série abandonasse a imagem clássica dele. Mas não. Pelo que o promo indica, a gente ainda vai ver muito do Homem de Amarelo, seja em flashback, seja nas viagens da Julie, seja em momentos em que a série quer marcar presença e não disfarce. E isso é importante, porque o terror dele funciona muito também pela imagem. Ele não é só função narrativa, ele é presença. E então a gente chega na Tabitha. E honestamente, eu acho que isso aqui pode ser uma das peças mais subestimadas do promo. A imagem da Tabitha criança segurando uma boneca muito parecida com aqueles espantalhos vivos do trailer parece pequena, só que ela pode abrir uma porta enorme. Porque se a Tabitha reconhece esses bonecos quando vê o assentamento destruído, então talvez aquilo não seja uma descoberta, talvez seja uma lembrança. Talvez a série esteja dizendo que o vínculo dela com esse lugar não começou quando o carro capotou, talvez tenha começado muito antes, num nível que ela mesma não acessava, e aí tudo muda de tamanho. Porque uma memória disparada não serve só pra dar susto, ela serve pra recolocar a personagem dentro de uma história maior. Se a Tabitha já tinha contato com símbolos desse lugar quando criança, então o passado dela deixa de ser paralelo à cidade, ele passa a ser parte da engrenagem. E isso pode explicar por que tanta coisa parece puxar ela, provocar ela, escolher ela, não como coincidência, como destino, ou pior ainda, como dívida antiga. E isso pode explicar inclusive porque a Tabitha sempre parece um pouco deslocada, mesmo quando ela está exatamente onde deveria estar. Como se a série tratasse ela não como visitante, mas como alguém sendo puxada de volta. Alguém que não entrou no tabuleiro por acidente, alguém que de algum modo já estava marcada antes. E se for esse o caso, a temporada pode usar a Tabitha não só como ponto emocional da família, mas como chave de passado. Também me chamou a atenção o gesto de alguém arrancando a boneca da mão da Tabitha pequena. É rápido, mas esse tipo de gesto em From raramente é gratuito. Pode ser trauma, pode ser supressão, pode ser um evento que ela apagou. E se aquelas criaturas em formato de espantalho forem justamente a chave desse trauma, então a Tabitha pode estar prestes a lembrar de algo que sempre esteve enterrado, não uma informação solta. Uma verdade fundadora. E se isso acontecer, eu acho que a temporada ganha uma estrutura muito forte. De um lado, a Julie andando pelos capítulos perdidos dessa história. Do outro, o Jade recuperando quem ele foi. E no meio disso, a Tabitha lembrando de algo que talvez estivesse nela desde o começo. Ou seja, 3 caminhos diferentes indo na direção da mesma resposta. Memória, reencarnação e repetição. Aliás, eu acho muito interessante como essas 3 linhas se complementam. A Julie olha pra fora da própria vida, o Jade olha pra trás, dentro da própria alma. E a Tabitha olha pra um ponto enterrado da infância. 3 formas diferentes de acessar a verdade, 3 ritmos diferentes de memória.
É por isso que eu achei esse promo tão perigoso, porque ele não parece um amontoado de cenas legais. Ele parece organizado pra empurrar a gente numa leitura muito específica da temporada. Uma leitura em que a 4ª temporada deixa de ser só sobrevivência e vira investigação histórica de Fromville. Quem já esteve ali? Quem voltou? Quem esqueceu? Quem está tentando lembrar? E quem está manipulando tudo isso, de fora ou de dentro, desde sempre? Agora, claro, fica a grande pergunta. A série vai realmente responder essas coisas ou só vai abrir mais portas? Porque From adora fazer isso com a gente. Ela pega uma imagem que parece solução e transforma em 3 novas dúvidas. Só que dessa vez, eu senti um pouco diferente. Eu senti que o promo não tá só sugerindo, ele tá apontando. E quando a série aponta desse jeito, geralmente é porque alguma peça importante vai mesmo sair do esconderijo. Talvez não venha a resposta final de tudo, mas eu acho que vem resposta estrutural, daquelas que não resolvem cada mistério isolado, mas entregam a lógica do sistema. Se eu tivesse que apostar no que esse promo mais confirma, eu diria o seguinte: a Julie vai testar os limites do Storywalking até quase se quebrar. O Jade vai chegar mais perto do que nunca da sua memória original. E a Tabitha vai encostar num trauma ou numa lembrança que muda a posição dela dentro da história. Agora, o que junta essas 3 linhas, pra mim, é o Homem de Amarelo. Não só como ameaça, mas como guardião perverso de uma narrativa que ele não quer que ninguém reescreva. E isso, pra mim, é o detalhe mais bonito e mais cruel desse promo. Todo mundo tá tentando descobrir a cidade, mas talvez a cidade também esteja tentando decidir quem cada um deles vai ser. Quem lembra, quem esquece, quem enlouquece, quem quebra, quem volta e quem vira a ferramenta do ciclo. Por isso eu gostei tanto desse material, porque ele não vem de susto vazio, ele vem de consequência. Cada cena parece estar amarrada a alguma revelação maior, e isso pra mim é o melhor tipo de teaser. Aquele que aumenta a ansiedade sem parecer que já contou a temporada inteira. Então me diz aqui embaixo, qual imagem te pegou mais? A Julie no massacre de 1978? O Jade cercado pelas próprias reencarnações? A caveira sendo oferecida? O menino com violino? Ou a Tabitha criança com a boneca que parece ter saído viva do pesadelo? Porque sinceramente, esse promo foi daqueles que você assiste uma vez pelo impacto e depois precisa rever com calma para perceber o que ele realmente entregou. Fica aqui um recado, se você ficou até o final desse vídeo, eu acho que descobri o que é From e vou trazer essa teoria no próximo vídeo. Você não vai querer perder, então se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Fui!